Muito bem, amigos do Litoral, nós estamos retornando na sua casa, na sua televisão, no seu comércio para mais um programa Wellington Andrade. Você de Santos, Guarujá, São Vicente, enfim, de todo o litoral, pela TV Unisantos, TV Guarujá e TV Itapema. Nós temos hoje nos estúdios a presença do designer gráfico Luiz Carlos Gonçalves. É ele que falará conosco no dia de hoje. Mas antes de conversar com o Luiz, eu quero falar com você sobre o restaurante Chopp Halle. O restaurante Chopp Halle tem cozinha internacional, frutos do mar e comida alemã. Tudo com a melhor qualidade e atendimento. 48 anos de tradição. Restaurante Chopp Halle, Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1520, frente para o Mar de Pitangueiras. Telefone 3382 1040. Agora sim, nós vamos conversar com Luiz Carlos Gonçalves, ele que é designer gráfico e também formado pela Escola Pan-Americana de Artes. Luiz, obrigado pela sua presença no nosso programa. É um prazer estar aqui, viu, Wellington? Ô Luiz, para a gente começar, é claro, né, uma parte da população sabe, mas a outra parte não sabe, a gente está falando para o público como um todo. O que é ser um designer gráfico? Designer gráfico é um profissional habilitado a dar forma e estrutura às informações visuais impressas. Tá, informações visuais impressas, mas esse profissional, ele trabalha de forma livre ou tem uma orientação do cliente, num cliente ou da imaginação? Toda produção impressa, ou de um trabalho, de uma criação, ela é feita por muitas informações. É feita basicamente com estudos, briefing, principalmente dos clientes. E depois de todos esses estudos, essas informações, a gente pega tudo isso e começa o processo de criação, aliado ao talento e à intuitividade. Então, mas e para você ser design gráfico, por exemplo, o pessoal que está em casa, principalmente os mais jovens, tem que ter, então, em primeiro lugar, a vocação. Ah, sem dúvida. Vocação para o desenho, é isso? Sem dúvida. Eu sou um desenhista. Certo. E do desenho migrei para ser um design gráfico. E o design gráfico, ele trabalha essencialmente no computador, não? É importante dominar. O design gráfico, basicamente, ele tem que conhecer as tecnologias e ter um repertório muito grande de imagens, de recursos visuais. Como, por exemplo? Por exemplo, para você criar uma peça, um anúncio ou um logotipo de uma empresa, é importante você ter essas informações para que depois essas peças estando prontas, você pode avaliar se elas estão coerentes, se elas estão dentro dos padrões solicitados no briefing pelo cliente, se elas estão graficamente corretas. Cida, põe para mim, por favor, aí o Book 8, o artigo Book 8, que está na pasta aí do Luiz, onde tem a nossa imagem. Então vamos dar como exemplo o Luiz que fez um trabalho na imagem minha e padronizou. Como é que chama esse trabalho, Luiz? Que nós fizemos? A gente se reuniu. Uhum. Houve uma reunião onde você passou o briefing para mim, onde você deu essas informações, as quais eu peguei, estudei essas informações e criei a imagem. Tá. Aí, no caso meu, que é uma imagem, é uma coisa pessoal, né? É personificado, no caso. Na realidade, a publicidade, ela não é uma arte. Isso já dizia o grande publicitário Washington Oliveto.
ela não é uma arte, e sim um artesanato. Mas ela usa os recursos da arte, ou seja, fotografia, ela usa o recurso de desenho, ela usa recursos de texto, ela usa recursos de cinema. E basicamente, para eu fazer a sua arte, eu usei o recurso de fotografia. Não, o que eu achei interessante é que a gente conversou, né? Tem outra imagem aí, Cida, que tem também aqui, ó, achei. A Book 4. Book 4 tem lá a WAS que ele fez inclusive para a TV Unisantos também, né, que nós pedimos. E como é que faz? Essa letra, por exemplo, Wellington Andrade, a gente não encontra esse tipo de letra nem no Google. Então, não é isso? Esse formato de letra, esse tipo de letra? Com certeza. É fundamental para o design gráfico conhecer, além de diagramação, as tecnologias, né, as funções, tem que conhecer tipologia, conhecer fontes. As fontes, elas servem para dar vida a uma peça publicitária. E essas fontes, elas podem serem transformadas em imagens. E a fonte usada em Wellington, ela não passa a ser mais uma fonte, e sim passou a ser uma marca, um logotipo. Ela foi transformada em imagem, e isso você não vai achar em catálogo nenhum. Na verdade eu conheci o Luiz, né, até ali na Soliprint, nosso amigo, e eu falei, eu queria padronizar a imagem, principalmente para jornal, né? Principalmente jornal, a gente faz a revista Expressão, faz o jornal Primeira Hora, o jornal Itapema e também a internet. E aí nós começamos a conversar, pegamos amizade e ele idealizou aí esse projeto todo, gráfico, e eu estou utilizando isso aí das minhas colunas que você vê toda semana quando a gente mostra aqui. Depois a gente vai mostrar uma coluna social para você ver mais ou menos como foi o desenho que ele colocou e como que a gente está utilizando esse desenho, esse trabalho que ele fez de forma a desenvolver o marketing, né? Porque na verdade, quando a pessoa vê não é uma foto minha que você fez, na verdade você pegou uma foto e desenhou, não é isso? É aí que eu digo que para você ser um designer gráfico, você precisa conhecer as tecnologias. E conhecendo as tecnologias, você precisa saber os programas para utilizar como ferramentas. E através da fotografia, eu tenho meus programas e transformei aquela sua foto numa imagem vetorizada, que é um desenho. Não passou a ser uma caricatura, aquilo é uma foto transformada em desenho e digitalizada. Mas para isso você precisa conhecer os recursos tecnológicos que você tem e os programas disponíveis para que você possa fazer esse trabalho e para que esse trabalho tenha sucesso. Esses programas são programas de computador? São programas de computador profissionais. E a maior parte deles, eu vi que você trabalha com Apple, né? Com equipamento? Eu trabalho só com a plataforma Apple Macintosh. E eu tenho os programas que são os programas profissionais, que qualquer agência de publicidade trabalha, que é o InDesign, que é o pacote Adobe, é o InDesign, Illustrator e o Photoshop. Quer dizer, não basta só a pessoa ser criativa, tem que ter também esses aparelhos aí para que o trabalho final seja bom, né? Claro. O importante disso tudo, que eu acho, que além de eu criar, o charme de criar é você operar o computador. Comandar o computador. O computador é igual para todo mundo. Qualquer pessoa pode comprar o Macintosh e colocar na frente e sentar. Mas o que diferencia o seu trabalho é quem senta à frente do computador. Que sabe fazer ou não? Sabe mexer no programa? Claro. Eu crio utilizando essa ferramenta. E eu determino o que eu quero nessa ferramenta. Na tela eu determino. Então isso é muito importante. Agora, você tem no seu currículo aqui a formação técnica pela Escola Pan-Americana de Artes em Ilustração Editorial e Publicitária. O que isso influencia no resultado do seu trabalho?
Porque, por exemplo, esse curso que você fez, ele é necessário para atuar na área? Acredito que não. Não é necessário, mas foi muito importante. É isso que eu queria que você falasse. Muito importante. Porque é interessante, agora eu vou ter que falar um pouquinho. O que é interessante é que eu nasci, é nato, eu sou um desenhista. E você sendo desenhista, você começa a rabiscar coisas. Aí todo mundo acha que você é um artista. E quando você vai trabalhar profissionalmente, você é um artista por pai, para mãe, para os irmãos, você é um espetáculo. Mas quando você quer entrar no mercado, você fala, o que você faz? Eu sou desenhista. Faz alguma coisa. O pessoal olha, não serve para o mercado. Tem que ver, aí é que está, o mercado. É o famoso mercado. O mercado, ainda mais num regime capitalista, que é o seguinte, serve, não serve, vai para o lixo, né? Você tem o punho, você tem a aptidão, você é vocacionado, mas você precisa aprender algumas técnicas que vão ajudar a desenvolver todo esse conhecimento nato que você tem. E que o mercado exige. Que o mercado exige. E que pode e deve ser a diferença entre o sucesso e a derrota. Claro, não tem a menor dúvida. Porque o mercado, hoje em dia a gente vive num mundo visual, é globalizado. Você vai em qualquer lugar, é visual. Até uma carrocinha de hot dog tem um logotipo ali. Tem uma marca. Tem uma marca. Então você começa a entender um pouco mais isso. O povo já sabe o que é isso. Agora existe uma grande diferença em arte e publicidade. A publicidade tem que ter um entendimento imediato. A arte não. A publicidade, você bateu o olho, você tem que saber. Você tem que entender. Você tem que entender. Senão ela não serve. Por isso que ela tem que ser simples, né? Ela tem que ser simples e objetiva, direta. Curta e grossa. O público, o leitor, tem que olhar e entender aquilo. Uma marca, ela tem que ser simples e você tem que entender aquela marca. Coloca aí a marca dele, Cida, a marca da agência dele, está aqui, Luiz Carlos, LCG, está no Book Zero, tá? Olha aí, é uma marca suave, né? Na realidade... A outra, quando a gente se conheceu, ela era um pouco mais pesada, você já readaptou. Na realidade, ela tem elementos gráficos junto à marca para compor uma imagem, mas basicamente ela é composta de 3 letras. LCG, essa é a minha marca. O que tem em volta são elementos gráficos para dar uma imagem mais agradável de se ver, para chamar mais atenção. Isso daí é para dar um embelezamento na marca. Tem que ser agradável, né? Tem que ser agradável, ela tem que ficar bonita. Tá certo. E tem que ser simples de ver e ler. Tá. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, mas a gente vai voltar no segundo bloco conversando com o Luiz Carlos Gonçalves, ele que é publicitário, e você que gosta de publicidade, gosta de design gráfico, fique atento que a gente volta já. Na Proplastic você encontra tudo, desde sacos e sacolas plásticas, produtos de papelaria, embalagens em geral, descartáveis, artigos de época e para festas, até feirinha com produtos vendidos a granel e produtos alimentícios. Telefone 3343-3133 ou 3341-2260. Proplastic, aqui tem tudo. Nós estamos retornando então para o segundo bloco do programa Wellington Andrade, para todo o litoral, pela TV Unisantos, TV Guarujá e TV Itapema. Conversando hoje com o Luiz Carlos Gonçalves, ele que é designer gráfico formado pela Pan-Americana. Antes de retornar a falar com o Luiz Carlos Gonçalves, eu quero mostrar para você algumas colunas nossas aí. Mostra aí, por favor, a revista Expressão, a capa da revista Expressão desse mês, que é a Ana Maria Braga, que está aqui com o cachorrinho dela na capa da revista Expressão. Depois nós temos aí na página 70 da revista Expressão, a nossa coluna social, pode ir passeando pela coluna social, onde tem aí o pessoal também do Spa Odontológico, que tem uma marca bonita aqui, já que nós estamos falando sobre
marcas. E na página 71 também da Revista Expressão, está aí o Benini, está o pessoal todo que esteve lá na Paella, que foi da comunidade espírita cristã do Guarujá, salvo engano, né? E nós mostramos lá na Revista Expressão. Também está o Cláudio, o Dr. Cláudio da Odontobase, a Marta e várias pessoas aí, personalidades que estavam por lá. Minha amiga Angélica Mariano também está por aqui. Está pequenininho aqui para eu ver, mas está sim. A Angélica, a Dona Regina, seu Hélio, a Didi, a Nelly, enfim, pessoas aí do nosso dia a dia que trabalham e estão acostumados a ajudar, a auxiliar o próximo sempre quando precisa. Mostra aí também a página 5 do Jornal Primeira Hora, porque foi um passeio que nós fizemos para Iguape, onde o nosso tio José Andrade Silva, ele fez aniversário. Pode ir passeando pela página, são várias páginas, é lá em Iguape que fica o Parque Ecológico da Jureia, 80% do Parque Ecológico da Jureia está em Iguape. E veja que fotos lindas aí dessas casas antigas, esses casarões antigos embaixo, Brian. Muito bacana, muito bonito. Vamos para outra página da coluna social. Agora nós vamos para a página 6 da edição 340 do Jornal Itapema, Guarujá, que a gente também cobre Santos. Está aqui o Edmur Mesquita, que esteve conosco aqui no nosso programa, pela TV Unisanta TV Guarujá, o Braga, aquela da Saudade FM, o Claudinho, da ONG Black Sea, por aqui também, participando, o pessoal da equipe da Saudade FM, né, que acho que é 100,7, um negócio assim, é isso mesmo, 100,7, as meninas do Boticário e também as meninas da Pêndula Joalheiros. Vamos para mais uma página. Nessa outra página nós voltamos lá para Iguape, que é o complemento aí da festa que teve lá em Iguape de 85 anos do nosso tio. Pode ir passeando aí pela festa, o pessoal aí já estava tudo de peruca, aquela hora onde todo mundo já parte mais para brincadeira. E aí na página 7, em Iguape, o aniversário de 85 anos de José Andrade Silva, estão aqui também todas as amigos nossos, parentes e amigos do tio que completou aí 85 anos de vida. Era o que tínhamos de social. Agora nós vamos retornar então conversando com o Luiz Carlos Gonçalves. Luiz Carlos Gonçalves, falamos bastante no primeiro bloco sobre design gráfico, também sobre publicidade, né? Como é que se juntam aí essas duas coisas, design gráfico e publicidade? O publicitário tem que ser um design gráfico? Não. Não. O design gráfico faz parte de uma equipe ele não tem que ser. Agora, você é publicitário? Não sou publicitário, Tá. Eu sou desenhista que virei design gráfico. Certo, então essa formação técnica que você falou Claro. pela Pan-Americana, aliás é referência, né, a Pan-Americana, né? A Pan-Americana de Artes é uma escola sensacional e referência E o em que? São Paulo. Aí você já era desenhista e o que a Pan-Americana te ajudou? Ela me ajudou a dar um conteúdo mais profissional para aquilo que eu já tinha, né? Ensinando técnicas, ensinando maneiras de você ver uma arte, maneiras de você ver uma diagramação, de você ver um cartaz, as colocações, as formas de você posicionar fotos, uma série de técnicas importantíssimas para que você se desenvolva profissionalmente. Entre a experiência profissional que você tem, você é funcionário aposentado do Banco do Estado de São Paulo, que é o Banespa, né? Sim. Você trabalhava na área de comunicação do Banespa? Sim, eu chefiei a equipe que cuidava do jornal interno do banco, o Banespiano. Então eu era o responsável por essa equipe. E foi daí que quando eu trabalhava junto com essa equipe, eu falei, bom, surgiu a necessidade de eu me tornar um design gráfico. Porque fazendo o jornal interno do banco, eu tinha que entender de fotografia, de arte, de diagramação, de tipologia. Então eu acabei fazendo um curso de Desktop Publisher
na época de uma indústria gráfica famosa em São Paulo, que é a Takano, indústria gráfica que não existe mais. Aí eu fiz um curso de Desktop Publish na Takano. E ela tinha um curso só para Macintosh. Eu consultei alguns amigos publicitários para ver qual é o tipo de tecnologia que eu devia aprender quando eu não conhecia nada de computação, de computador. E aí alguns amigos publicitários falaram assim, olha, se é para começar, começa por cima, começa com Macintosh, que todas as agências trabalham com Macintosh. O Windows é mais amigável, mas o Macintosh ele vai dar mais segurança para você, vai dar mais confiabilidade e a plataforma do Macintosh é preparada para uma interface gráfica. Agora, os trabalhos que vêm para você, vêm através mais de agência, ou é você que cuida de toda essa parte? Não. Os trabalhos que vêm dos clientes que eu tenho, a maioria em São Paulo. Certo. Tem alguns clientes aqui? Pode mostrar aí, viu, Cida? Tem alguns clientes que eu já fiz alguns trabalhos em São Paulo. E entre eles, pode falar alguns? Eu fiz trabalho, eu criei o logo da CPOS, que é a Companhia Paulista de Obras e Serviços. Certo. Que é um braço de uma secretaria do Estado de São Paulo. CPOS está aqui, é o Book 6. CPOS. Eu fiz toda a programação, todo o projeto de identidade visual e mais o logo. Eu criei o logo da nossa Associação dos Funcionários Aposentados do Banespa, que é a AFABESP, que fica aqui na Praia das Astúrias. Quem passar pela Praia das Astúrias... já foi lá, muito vai gostoso. Ver aquele logo, fui eu que criei, e é um cliente meu, e eu faço até hoje o jornal da Associação dos Aposentados do Banespa. Você continua Continuo com ligação, então? Com ligação e fazendo. Eu tenho ligações a vários jornais que me pedem de São Paulo, a PABEX, Associação de Pais Banespianos de Filhos Excepcionais, eu faço também o jornal. Fiz vários jornais para as escolas, né? Mas você faz um jornal diferenciado, né? Diferenciado. Não é aquele jornal igual a gente faz o dia a dia, que é aquela... Não. É mais pauleira, o teu é mais elaborado. São jornais mais elaborados, de uma periodicidade trimestral, bimestral, semestral, então dá para fazer mais elaborado, com cuidado, então isso é tranquilo. E para o jovem que quer começar, para o jovem que está assistindo agora, e ele tem aquela vocação para o desenho, só que tem que ter essa tecnologia que você falou aí. Eu acho que ele tem que conhecer essa tecnologia de programas para que você faça essa produção gráfica, essa design gráfico. Sem isso vai ser difícil. Eu acho que, em primeiro lugar, é que muitos jovens que trabalham em gráficas digitais, eles são oriundos de videogames, de uma série de coisas, que depois eles enveredam para computação gráfica. E às vezes eles vão mais por intuição, não tem nenhuma técnica, né? Então eu acho que é importante você se especializar primeiro, conhecer cor, conhecer como é que é uma diagramação, o que é tipologia, conhecer o processo de editoração eletrônica. Eu acho que ele tem que se preparar. Se ele não se preparar, não vai chegar a lugar nenhum. Outra coisa que eu acho importante, se ele tiver aptidão para desenho, é melhor ainda. Tá, aí se ele tem vocação para desenho e gosta e tem aquela questão também, que a pessoa tem que ter aquela visão de mercado, né? É um grande desenhista, mas para publicidade não serve. Sim, mas ele tem que ter essa visão de mercado, ele precisa ter criatividade, ele precisa ter talento. Ele precisa ter talento. Sem talento é difícil, porque não adianta você ter uma série de informações visuais se você não sabe transformar isso numa informação visual impressa. Agora, e o mercado, como é que está hoje? O mercado de agência de publicidade, o mercado para o design gráfico hoje? Bom, o mercado de design gráfico está um pouco complicado.
Tem muita gente dizendo que Tem é. muita gente dizendo que é designer. E tá Dizendo que é, né? Nossa, tá demais, tá complicado. Para você ter uma ideia, você vai num briefing, numa reunião com o cliente, aí tá todo mundo passando as ideias, os diretores da empresa reunidos, aí vem um diretor e fala assim, mas pera lá, mas vocês estão contratando um design gráfico? Mas a minha filha faz cada desenho no computador maravilhosos, assim, então fica um pouco complicado. É a mesma coisa o fotógrafo. Todo mundo hoje tira fotografia. Todo mundo? Todo mundo tira. E ele tira fotografia de aniversário e acha que é um profissional. Não, então, e com iPhone. E com iPhone, e acha que é profissional. A resolução da foto é excelente, e acha que dá para publicar em revista. E tá difícil, tá difícil. Precisa entender cor, precisa entender resolução, precisa entender os DPIs, precisa entender os pixels, precisa entender uma série de coisas da foto para você fazer uma peça de publicidade. Agora, hoje houve uma pulverização muito grande da informação como um todo, principalmente pela internet. E você trabalhou antes da internet e agora com a internet. Boa. Boa essa, né? Eu posso dizer que hoje está uma maravilha para você trabalhar. Para você ter uma ideia, eu comecei desenhando na prancheta. Eu tinha uma prancheta enorme em casa. Eu ficava fazendo tudo desenho a lápis. Eu fazia pestap, que antigamente se falava pestap, hoje é editoração eletrônica, né? E o pestap eu colava letrinha por letrinha. E fazia, e mandava para a gráfica e ficava rezando para dar tudo certo. Rezando para dar certo. E enquanto não saía o fotolito, aquela coisa toda, eu não dormia, tinha que ser uma prova e tal. Hoje em dia, e outra coisa, você criava na raça, né? Você não tinha muitas referências. Eu queria, às vezes, um fundo de cortiça, numa imagem que eu queria fazer. Pô, eu tinha que desenhar a cortiça na mão. Eu queria uma nota de R$1 e eu tinha que desenhar na mão. Hoje em dia a internet facilitou, você pesquisa, você tem estudos em cima, você tem livros especializados, então você tem um montão de referências que vão facilitar o seu trabalho, sem dúvida alguma. Facilita, inclusive, por exemplo, você está aqui no litoral e você tem clientes de São Paulo, você manda já uma prova, já manda... Sim, eu morava em São Paulo. Aí trabalhava e mandava as imagens via internet, quando a internet veio para resolver isso. E em São Paulo está um inferno para morar, você não anda em São Paulo, trânsito é muito ruim. Como eu já tinha um apartamento aqui no Guarujá, aí eu resolvi mudar para cá, hoje eu sou um cidadão guarujaense, né? E muito feliz da vida aqui, e não preciso estar em São Paulo. Então hoje eu posso dizer que eu morava em São Paulo e hoje eu vivo no Guarujá. Agora, você falou só, como é o nome daquele pessoal lá? Como é que é aquela camiseta? Ah, sim. Rapidamente. O nome do pessoal, a gente formou um grupo muito legal lá no meu condomínio chamado Tamo Junto. Tamo Junto. Tamo Junto. E aí eu criei uma marca, um logo para esse grupo, né? E onde todos os finais de semana, quando o pessoal vem ao Guarujá, a gente se reúne e faz uma festa temática na qual você já Aliás, eu já fui, comi um bacalhau maravilhoso. Já participou uma vez da Noite do Bacalhau, não é? E junto com esse grupo, que é um grupo maravilhoso e que eu acho que vai dar bloco. Bom... Luiz Carlos Gonçalves, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à sua disposição, Wellington. Bom, conversamos então hoje com o designer gráfico Luiz Carlos Gonçalves. Agradecendo a Deus então, sempre em primeiro lugar, nós vamos colocar no ponto final mais um programa Wellington Andrade para todo o litoral. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até o próximo programa.